Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição do dia 28 de dezembro, você vai conferir. Mais uma aula palestra do EAD. Dessa vez, o tema foi gestão municipal em tempo de crise financeira. E o palestrante dessa vez foi o conselheiro Valdecir Pascoal, do TCE de Pernambuco. É o TC Notícias desta sexta-feira que está no ar. Olá, tudo bem? Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Valdecir Pascoal, foi o palestrante da 20ª edição do Projeto de Ensino à Distância para Gestores Públicos, o EAD. E essa crise, ela vem, ela vem porque o mundo hoje está cada vez mais globalizado. E aí eu coloquei essa figura do efeito borboleta, que é retirado do conceito da teoria do caos, que tudo está interligado, o sistema é dinâmico, embora dialético e complexo. E essa figura foi criada, essa teoria do caos, foi criada pelo matemático Edward Lorenz em 1963. Ele traz essa figura, essa metáfora de que bater nas asas de uma borboleta em Tóquio, por exemplo, pode gerar-se a causa de um tufão em Nova York. Então, aquilo que o escritor também, Thomas Friedman, disse no seu livro O Mundo é Plano, está cada vez mais interligado. Então, essa outra figura retrata, simbolicamente, é um espirro nos Estados Unidos, um espirro na China, um espirro na Europa, acaba gerando um efeito amplíssimo que acaba alcançando a vida do cidadão do município mais pobre do estado do Mato Grosso. Então, alguma irresponsabilidade financeira na América gera um efeito aqui, nós vamos ver isso na prática, no FPM, que o município mais pobre de Mato Grosso vai arrecadar. Então, a crise é global, tem repercussão no Brasil. Eu falei que o Brasil hoje enfrenta, com muito melhores condições do que no passado. Nós temos alguns atributos, do ponto de vista macroeconômico e fiscal, importantíssimos. Eu destacaria a estabilidade monetária do Plano Real, a lei de responsabilidade fiscal, quando cuidou do endividamento, do gasto com o pessoal, da transparência. Eu coloco as políticas sociais, de estímulo à desigualdade social, que foi implementada na última década, importante para gerar um mercado consumidor interno pujante. É isso que nos tem salvado, é a principal causa do efeito aqui não ser maior, é porque existe um mercado consumidor interno pujante, em detrimento até do investimento. A grande preocupação, eu li ontem o editorial do Estado de São Paulo, a grande preocupação dos empresários e do setor público como um todo é a queda no nível de investimento direto e essa crise sendo atenuada por um consumo interno, que a curto prazo dá certo, mas a longo prazo, os investimentos em bens de capital, no nascimento de novas indústrias, novas empresas, que vai gerar a sustentabilidade financeira e fiscal do país. Mas o fato é que lei de responsabilidade fiscal, estabilidade monetária, políticas sociais, o tripé, câmbio flutuante, metas de inflação com superávit primário, passa essa noção de segurança, de confiabilidade e de rigidez financeira, e, já falei, um mercado consumidor interno bem aquecido, por várias políticas e por uma política já de uns certos anos, no sentido de estimular o consumo e de aumento do nível de renda e de emprego. Mas o fato é que a crise chegou, e nós iremos ver isso muito bem retratado no próximo slide. Eu trouxe aí o jornal Folha de São Paulo do último sábado, dia 1º. E, logo na capa, eu me deparei com esse dado do PIB nacional. Houve a divulgação do percentual do último trimestre, 0,6, comparando com o trimestre anterior, e mostrando uma evolução decrescente. Aqui pega uma série histórica pequena, do governo Lula ao governo Dilma. E, nesse outro slide, nós temos aqui o PIB no mundo. Brasil 0,6 nesse trimestre, Alemanha, que é a locomotiva europeia hoje, com 0,2, Estados Unidos 0,5, a própria China, que costumava dar saltos carpados aí em matéria de crescimento econômico,
está com os modestos, para ela, para o ritmo dela, 2,2. Então, de fato, a crise está influenciando no nosso país e é uma preocupação, e daí a preocupação dos novos gestores de enfrentarem uma situação que, não obstante os problemas cotidianos que já existiriam por si só, uma grande carência do papel do Estado na educação, na saúde, na segurança, na mobilidade, ainda tem que se deparar com esse desafio a mais, que é esse contexto de crise. Outro slide, e aí nós temos alguns dados que preocupam, né? Que é, por exemplo, a queda do FPM em decorrência da queda da atividade econômica, né? Praticamente 7 bilhões de reais, isso levando em conta o Brasil. Depois eu vou mostrar o cenário de Mato Grosso. Então, a queda de 6 bilhões, em relação a uma medida importante que foi feita, mas que traz consequências para os municípios, a desoneração do IPI também repercute negativamente no FPM, já que o IPI é uma parcela dele importante que vai ser repassada para estados e municípios, para o FPE e para o FPM. A desoneração da CID combustíveis, também houve esse incentivo, repercutindo também no âmbito dos municípios, e o IPI exportação. Por outro lado, do lado da despesa, também uma preocupação para os municípios, que foi a questão dos restos a pagar da União. A União, nas transferências voluntárias, acaba não repassando durante o ano o valor completo, os municípios assumem obrigações com os seus fornecedores, o resto a pagar fica lá bloqueado e o município tem que agir, tem que cumprir o seu, com muitas vezes recurso próprio, enquanto não vem o recurso da União, não é liberado. Então, isso tem um impacto também negativo na saúde financeira do município. O piso do magistério, a lei do Fundeb, o piso do magistério que também tem um salto qualitativo e uma repercussão importante no âmbito municipal, e o aumento também, em termos reais, do salário mínimo. Trocando em moedas, um déficit de aproximadamente 25 bilhões do que estava planejado para as finanças dos municípios no ano de 2012, véspera da assunção dos novos gestores aos cargos. Isso de maneira do Brasil, falando de Brasil. Vou passar o outro slide. Então, eu também peguei, ele faz isso para todos os estados, a realidade do estado do Mato Grosso, em relação àquelas mesmas variáveis, né? Questão da queda da atividade econômica, que enfraquece. Se você arrecada menos imposto de renda e menos IPI, vai ter a queda do FPM. Se você incentiva o consumo para a linha branca e para os automóveis, com a desoneração do IPI, isso também repercute no âmbito do município. Se você desonera a CID, a mesma coisa. E se você não repassa os recursos de restos a pagar para os municípios, e se aumenta o piso do magistério, e se aumenta o salário mínimo em valores reais, também há um impacto importante no município. No caso do Mato Grosso, no caso dos municípios do Brasil, 25 bilhões, e no caso de Mato Grosso, de R$500 bilhão nesse ano, só nesse ano de 2012. Nós ficamos por aqui. Essa palestra, como todas as outras do EAD, já está disponível no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Para você, um ótimo final de semana e até segunda com mais uma edição. Tchau!